Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar numa história, assim, cheia de poder, luto, fé, lá nos primeiros capítulos do segundo livro de Samuel. A ideia é entender os passos cruciais, sabe? Como é que Davi chega ao trono de todo Israel. Acho que é legal para quem está começando a conhecer essa história. Quais foram esses degraus? Exato. E não é uma transição simples, né? Depois que o rei Saul morre, a coisa não é tranquila. Tem muita intriga, tem guerra civil, e a gente vê como a narrativa vai construindo Davi como escolhido, mesmo com tanta diversidade. Bom, tudo começa com a notícia trágica, né? Saul e o filho Jonatas morrem em batalha. Como é que o Davi, que era genro do Saul, mas também meio que um rival perseguido, recebe isso? Olha, ele reage com um luto bem profundo e público. Ele até compõe um lamento, o tal canto do arco, lamentando os dois, Saul e Jonatas. E tem um detalhe interessante. Ele manda executar o mensageiro que diz ter matado Saul. Nossa, É, mostrando respeito pelo ungido do Senhor. O que, claro, também pode ser lido como um ato político bem esperto, né? faz sentido. E aí, depois do luto, ele age. Ele consulta Deus, vai para Hebron, lá em Judá, e é ungido rei. Mas só pela tribo dele, né? Inicialmente. O resto do reino não aceita logo de cara. Não, não aceita. O Abner, que era o general do Saul, age rápido. Ele coroa o Isbosete, outro filho do Saul, como rei sobre as tribos do norte, sobre Israel. Ah, então divide. Pois é, o reino fica rachado. Casa de Davi no sul, casa de Saul no norte. E essa tensão, claro, logo vira confronto. Tem aquele episódio bem violento junto ao açude de Gibeão. Sei. O Uziel, que era irmão do Joabe, general de Davi, acaba sendo morto pelo Abner. Complicado. Então temos uma guerra civil instalada. Como é que o Davi consegue é, reverter isso, unificar o reino? Olha, a guerra se arrasta por um tempo. O texto bíblico fala que Davi ia se fortalecendo, sabe? Enquanto a casa de Saul ficava mais fraca. E aí tem um ponto de virada. Qual? O Abner. Ele tem um desentendimento com Isbosete e resolve mudar de lado. Ele procura o Davi para negociar, para trazer todo Israel para o lado dele. Parecia a solução perfeita. Mas aí entra o Joabe de novo, né? O general do Davi querendo vingança pela morte do irmão. Exatamente. O Joabe não perdoa. Ele arma uma cilada e assassina o Abner em Hebron. A reação do Davi aí é O crucial. que ele faz? Ele lamenta publicamente a morte do Abner, chega a amaldiçoar o Joabe, se distancia totalmente do ato. Foi muito eficaz para a imagem dele não ficar manchada com as tribos do norte, que talvez vissem o Abner como um herói. Entendi. E a casa de Saul continua instável, porque o próprio Isbosete morre logo depois, né? Sim, ele é assassinado por dois capitães dele mesmo. Eles levam a cabeça do esbocete para Davi, achando que iam ganhar uma recompensa. E o E, Davi... de novo, ele reage com indignação, manda executar os assassinos na hora. Essa postura dele, sabe, de justiça, mesmo com os rivais, reforça muito a imagem dele. E, bom, com os herdeiros de Saul fora do caminho, o caminho fica livre. Aí sim. Aí todas as tribos de Israel vão até Hebron e finalmente ungem Davi como rei sobre todo o povo. Ele tinha uns 30 anos. E é nesse momento que ele decide conquistar Jerusalém. Exatamente. Um movimento brilhante. Ele toma a fortaleza de Sião dos Jebuseus, que era um lugar neutro, né, entre o norte e o sul, e transforma na cidade de Davi, a capital. Capital estabelecida, reino unificado politicamente, aí faltava talvez a parte religiosa. É aí que entra a Arca da Aliança. Isso. Trazer a arca para a nova capital era fundamental, mas a primeira tentativa é desastrosa. O que acontece? O Uzá, um dos homens que está carregando, tenta segurar a arca para ela não cair e morre na hora. Um lembrete bem forte da santidade, do perigo, do temor associado à presença de Deus. O Davi fica com medo mesmo. Mas ele não desiste. Não, deixa a arca uns meses na casa de um homem chamado Obed-edom. Vendo que a casa do homem é abençoada, ele tenta de novo. E aí sim, A segunda vez dá certo. dá certo? É uma festa enorme, com sacrifícios, celebração. E é aí que tem aquela cena famosa do Davi dançando com todas as suas forças diante da arca. Um ato de devoção total que a esposa dele, a Mical, filha do Saul, despreza.
Marca bem o contraste, né? Entre a nova dinastia e a antiga. Certo, certo. Então, a arca está na capital, mas Davi quer mais. Ele quer construir um templo. Ele expressa esse desejo para o profeta Natã, só que Deus manda uma mensagem pelo Natã que meio que inverte as coisas. Não seria Davi a construir uma casa, um templo para Deus. Ah, não. Não. Seria Deus que construiria uma casa, uma dinastia para o Davi. É a famosa aliança davídica, a promessa de um reino, um trono que duraria para sempre na linhagem dele. Uau, que promessa imensa. E como Davi reage a isso? Com muita humildade, sabe? E gratidão. Ele faz uma oração reconhecendo a grandeza de Deus e a graça dessa promessa incrível para ele e para a família dele. Então, com a unificação política, a capital definida e essa aliança divina, como é que o poder do Davi se consolida, assim, na prática? Olha, o capítulo 8 de 2 Samuel meio que resume isso. Mostra as vitórias militares dele contra vários povos vizinhos, filisteus, moabitas, sírios. Isso estabelece fronteiras mais seguras. Mostra também a organização do governo dele, Uma estrutura administrativa. isso, e até um gesto interessante de bondade com o Mefibosete, que era neto do Saul, filho do Jonatas, e era aleijado. Davi traz ele para viver no palácio. Então o reino parece bem estabelecido, bem firme. Bom, então recapitulando, a gente viu Davi sair do luto, virar rei em Judá, enfrentar e vencer uma guerra civil, unificar Israel, fazer de Jerusalém a capital, trazer a arca e ainda receber essa promessa divina de uma dinastia eterna. Uma escalada em tanto, sem dúvida. Uma trajetória que mistura muita habilidade política, momentos de fé profunda, mas também episódios de violência brutal, né? E intervenções divinas claras. É um período que realmente molda a história de Israel. Fica aquela reflexão, né? Como será que o peso desse poder todo e a grandiosidade dessas promessas de Deus ecoaram na vida pessoal do Davi e no futuro da família dele? Especialmente pensando nos dramas todos, nas falhas que ainda estavam por vir. É uma pergunta excelente e mostra como essa figura é complexa, né? E como essa relação entre o humano, com suas falhas, e o divino, com suas promessas, é cheia de tensão e desafios. Agradecemos a quem nos acompanhou nesta análise. Até a próxima.